Vamos lá então, Marina. Vamos. A palavra toda sua. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho das arritmias na urgência pediátrica, né? É um assunto que às vezes assusta a gente também, mas eu acho que o mais importante é a gente sistematizar isso aí, principalmente conforme o PAUS faz, né? Que eu acho que é o objetivo nosso. Uma arritmia pode ser uma alteração na geração do estímulo elétrico cardíaco ou uma alteração na propagação desse estímulo no coração. Então, o estímulo normalmente ele sai do nó sinusal, passa pelas vias internodais, chega ao nó atrioventricular, atinge aqui o feixe de His, onde ele se divide no ramo esquerdo e no ramo direito, e chega até as fibras de Purkinje. Então, esse é o trajeto normal do estímulo elétrico no coração. Quando que a gente deve monitorizar um paciente para saber se ele está tendo alguma arritmia cardíaca, né? Pacientes em tratamento intensivo por choque, pacientes em tratamento intensivo por insuficiência respiratória, pós-reanimação, pacientes com depressão do sensório ou que vão ser submetidos a alguma sedação. Às vezes a gente faz alguma sedação no pronto atendimento. Por quê? Esses pacientes estão mais sujeitos a terem arritmias, né? Então, são pacientes que a gente deve monitorizar de perto. Então, a gente tem variações da frequência cardíaca, tanto uma frequência cardíaca mais alta do que aquela esperada para a idade, né, que é a taquicardia, quanto uma frequência mais baixa para aquela considerada para a idade, que é a bradicardia. Quando essa brad ou taquicardia estão associados a um ritmo anormal, a um ritmo que não é sinusal, a gente fala em bradiarritmias e taquiarritmias. E aqui as frequências cardíacas, né, que a gente viu na aula anterior de eletro, que são normais de acordo com cada idade, durante o sono e a vigília. A bradicardia é a alteração mais comum na infância, então é muito mais comum as crianças terem bradicardias, até bradiarritmias, do que os quadros de taquicardia ou taquiarritmias. Na bradicardia, o que acontece é que há uma redução do débito cardíaco por dificuldade de compensação com o aumento do volume sistólico nas crianças. Por quê? O débito cardíaco, ele é o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Então, quando a gente tem uma frequência cardíaca mais baixa, essas crianças têm uma dificuldade de compensar com o aumento do volume sistólico. Então, acaba que o débito cardíaco, ele reduz. O primeiro tipo de bradicardia que a gente tem que destacar é a bradicardia sinusal, né? Nessa bradicardia sinusal, o impulso elétrico sai normalmente do nó sinusal, mas a gente tem uma frequência mais baixa do que aquela esperada para a idade, né? E quais são as causas de bradicardia sinusal? São várias, né? As principais são as causas secundárias. Então, é muito raro uma criança ter uma bradicardia sinusal primária, por alguma doença no nó sinusal, por exemplo. A maioria das vezes tem alguma causa para aquilo, né? E as causas mais comuns são a hipoxemia prolongada, o choque e a acidose. Lembrando que muitas vezes esses são sinais de uma PCR iminente. Então, tá bem atento para aquele paciente que está com uma hipoxemia prolongada, um quadro de choque ou de acidose, que está apresentando bradicardia, porque a gente pode estar diante aí de uma PCR iminente, tá? Outras causas também, hipervagotonia, por exemplo, durante a aspiração, durante a intubação, né? Hipertensão intracraniana, uso de alguns medicamentos, alguns distúrbios hidroeletrolíticos, como a hipercalemia, e dentre outros, né? A bradicardia, ela também pode acontecer por uma alteração ali nesse nó sinusal, e aí, a partir disso, outros pontos do átrio, né, ou dos ventrículos, vão ter que assumir esse impulso elétrico inicial. Então, a gente tem, por exemplo, uma bradicardia por escape juncional. O que é isso? Ao invés do impulso sair lá do nó sinusal, ele sai ali próximo da região juncional, que a gente fala que é próximo ali ao nó atrioventricular. Então, isso também gera uma bradicardia. O que a gente encontra é uma onda P bem próxima ali do QRS, ou uma onda P ausente, um QRS estreito. Ou a gente tem também os ritmos de escape ventricular. Então, nesse caso, o ventrículo vai assumir o impulso elétrico, e a gente tem aí um QRS largo, né? Que é um impulso elétrico que está partindo do ventrículo, tá?
Então, a bradicardia ela pode acontecer também por uma parada no nó sinusal. Outro tipo de bradicardia é por bloqueio atroventricular. Então, a gente tem os bloqueios atroventricular de primeiro grau, e a gente viu naquela primeira aula de eletro. Primeiro grau, o intervalo PR, ele é prolongado para aquela idade, né? Sempre na mesma distância, esse intervalo PR. O BAV de segundo grau, MOPTIS 1, é um BAV em que o intervalo PR vai prolongando cada vez mais, então eu tenho um PR longo aqui, mais longo ainda aqui, um pouco mais longo, até que a onda P é bloqueada e não é seguida por um QRS. O BAV segundo grau MOPTIS 2 é aquele em que a gente tem um PR prolongado, outra vez um PR prolongado, na mesma distância que o anterior, e de repente a gente tem uma onda P isolada, não seguida de um QRS. E o BAVT é aquele em que a gente tem um desacoplamento entre as ondas P e o QRS. Então, tem ondas P aleatórias, né? Elas têm um intervalo regular entre elas, mas elas caem em momentos aleatórios em relação ao QRS, tá? Então, esse é o BAVT. Qual que é o tratamento das bradicardias? Primeira coisa, eu preciso saber se houve um comprometimento cardiopulmonar. Então, o estado mental desse paciente está alterado? O paciente tem sinais de choque ou hipotensão? Se esse paciente não tem nenhuma dessas respostas, a gente deve fazer a sequência do ABC, considerar a administração de oxigênio, por exemplo, se é um paciente que está em hipóxia, né, que é muito comum ter bradicardia por hipóxia, observar esse paciente, realizar um eletro de doses e derivações, para a gente ver qual ritmo que está presente ali, e tentar identificar as causas e tratá-las, né, para a gente melhorar essa bradicardia. Se é um paciente que tem comprometimento cardiopulmonar, que tem uma resposta positiva a uma dessas perguntas, a gente vai manter as vias aéreas patentes, ajudar na respiração com ventilação com pressão positiva, oxigênio, então melhorar a ventilação desse paciente, monitorizar ele para tentar identificar o ritmo, monitorizar a parte cardiovascular também, né, o pulso, pressão arterial e a oximetria. Se a gente vê que em algum momento esse paciente que tem comprometimento cardiopulmonar tem uma frequência menor que 60, eu devo iniciar a ressuscitação cardiopulmonar imediatamente e ir para o algoritmo de parada, ok? Então, continuando, né, depois de fazer essas medidas iniciais, se o paciente tem a frequência cardíaca menor que 60, fazer a RCP. Se não tiver, eu vou reavaliando esse paciente toda hora, né? E ver se essa bradicardia persiste. Se essa bradicardia persistir, eu vou pegar um acesso desse paciente e realizar a epinefrina, preferencialmente, né? Na dose de 0,01 miligramas por quilo, posso repetir a cada 3 ou 5 minutos. Posso fazer essa epinefrina também endotraqueal, se for um paciente entubado, né? E aí, em alguns casos, eu vou usar a atropina. Quais são esses casos específicos? Quando a gente acha que aquela bradicardia é por um tônus vagal aumentado ou quando é por um bloqueio atroventricular primário. O que é isso? É um bloqueio que o paciente já tinha anteriormente, não é um bloqueio adquirido por uma condição atual ou aguda, tá? E eu devo considerar também a estimulação por um marca-passo ou estimulação transtorácica, né? E sempre lembrar de pesquisar as possíveis causas e tentar tratar essas causas para eu tirar esse paciente da bradicardia, ok? Esse paciente vai ser reavaliado constantemente, eu devo verificar o pulso a cada 2 minutos. Se esse paciente em algum momento estiver sem pulso, eu vou para o algoritmo de PCR. Se o paciente mantiver pulso, eu vou reavaliando essa bradicardia e posso ir repetindo a dose de epinefrina e se não melhorar, considerar o uso do marca-passo. Já as taquicardias, o que acontece é que a gente tem um aumento inicial do débito cardíaco, né? Lembrando que o débito cardíaco considera a frequência cardíaca e o volume sistólico. Então, eu tenho um aumento inicial, mas depois de um tempo, eu não consigo ter um enchimento diastólico ventricular
suficiente. Então, esse débito cardíaco acaba reduzindo com uma frequência cardíaca muito alta. Além disso, a taquicardia, ela aumenta a demanda de O2 e ela gera uma má perfusão nas coronárias, que pode agravar o quadro do paciente. Então, diante de uma taquicardia, eu devo dar aquela avaliação e suporte inicial, mantendo as vias aéreas patentes, auxiliar a respiração, administrar oxigênio se necessário, monitorizar esse paciente para tentar identificar qual o ritmo, monitorizar as questões hemodinâmicas, o pulso, a pressão, pegar um acesso desse paciente e traçar um eletro de 12 derivações para eu tentar identificar qual o ritmo. Eu tendo um eletro em mãos, né, eu vou avaliar se esse eletro tem uma taquicardia de QRS estreito ou uma taquicardia de QRS alargado. Estreito pode ser tanto uma taquicardia sinusal como uma taquicardia supraventricular. E um QRS alargado pode ser uma taquicardia ventricular ou uma taquicardia supraventricular com condução intraventricular aberrante, ok? O que é essa taquicardia supraventricular com condução interventricular aberrante? É um paciente que já tinha alguma condição, como um bloqueio de ramo, alguma coisa anterior que alargava esse QRS, e que aí, quando ele faz uma taquicardia supraventricular, esse QRS continua alargado. Mas o tratamento vai ser eficaz do mesmo jeito que seria com a taquicardia supraventricular. Então, quando que eu vou pensar que é uma taquicardia sinusal? Quando eu tenho um eletro com ondas P's sempre presentes e normais, a frequência respiratória ela vai estar variável, então, de acordo com a respiração, com dor do paciente. Então, é uma frequência que varia. Em geral, em bebês, uma frequência abaixo de 220, e em crianças, menor do que 180. E aí, eu vou ter esse ritmo, então, variável, né? Sempre com as ondas P's. Uma frequência cardíaca que não chega tão alta, né? E aí eu vou tentar pesquisar e tratar a causa, né? Quais podem ser algumas causas? Febre, dor, paciente chorando, paciente com anemia, paciente com algum quadro de choque, miocardite ou pericardite, um paciente com hipoxemia, inicialmente ele pode ter um mecanismo compensatório de taquicardia. Então, a gente tem diversas causas e a gente tem que buscar essas causas para tentar tirar esse paciente desse quadro de taquicardia sinusal antes que o débito cardíaco dele reduza. Então, eu estou diante de uma taquicardia, vou traçar o eletro de 12 derivações e vou analisar da mesma maneira que nas bradicardias, se esse paciente tem comprometimento cardiopulmonar. Então, ele tem um estado mental alterado, ele tem algum sinal de choque ou de hipotensão? E aí eu vou dar minha resposta sim ou não e vou avaliar a minha conduta de acordo com o QRS. Se é um QRS estreito, eu vou pensar numa taquicardia supraventricular. Se é um QRS alargado, eu vou pensar numa taquicardia ventricular, ok? Taquicardia supraventricular é uma taquicardia em que o QRS é estreito, né? As ondas P's, elas estão ou ausentes ou anormais. O intervalo RR é bem irregular, então, diferente da taquicardia sinusal, né, que a gente tem variações. Em geral, as frequências cardíacas são bem mais altas, então, em bebês acima de 220, em crianças acima de 180, e, em geral, a gente tem uma alteração abrupta dessa frequência cardíaca. Subitamente, esse paciente começa a apresentar essa taquicardia, com frequências bem elevadas. Agora, sobre o tratamento, né, da taquicardia supraventricular, se ela tem comprometimento cardiopulmonar, eu vou buscar um acesso venoso, administrar adenosina, ou, se o acesso não estiver disponível facilmente, eu já vou fazer a cardioversão sincronizada, porque é um paciente que está instável, né? A cardioversão, ela é feita com uma dose inicial de 0,5 a 1 joule por quilo, e depois eu posso aumentar essa dose para 2 joules por quilo. Se eu for fazer a adenosina, né, inicialmente, a primeira dose é de 0,1 miligrama por quilo e a segunda dose de 0,2 miligramas por quilo, ok? Se é um paciente que não tem comprometimento cardiopulmonar,
eu já posso fazer antes as manobras vagais, e aí, se esse paciente não responder, eu vou partir aí para a administração da adenosina, tá? Se eu já tiver um acesso, enquanto eu vou fazendo as manobras vagais, se ele não converter, eu já faço em seguida essa adenosina, ok? O que podem ser manobras vagais para a gente fazer em crianças? É muito comum a gente pôr uma bolsa de gelo no rosto, né? Então, a gente vai pôr uma bolsinha aqui na testa, cobrindo os olhos. Lembrar de não obstruir as vias aéreas, então tá sempre acima das narinas. Ou, em crianças maiores, eu posso pedir para eles fazerem uma manobra de valsalva. E aí, uma maneira da gente fazer isso é pedir eles para soprarem um canudinho estreito. Não utilizar a pressão ocular, porque eu posso ter lesão retiniana fazendo essa pressão ocular como manobra vagal. E eu posso tentar aí num paciente estável, umas 2 tentativas, né? Às vezes mudar a técnica de manobra vagal. Mas se o paciente estiver instável, eu estou até liberada de fazer a manobra vagal até que seja administrado, né, a adenosina, e eu posso ver se reverte dessa maneira, mas nunca atrasar a administração da adenosina ou a cardioversão elétrica, ok? A adenosina, ela deve ser administrada o mais rapidamente possível, porque ela tem uma meia-vida curta. Depois da administração, pode haver um período breve de bradicardia, isso pode gerar um desconforto no paciente, dura de 10 a 15 segundos, tá? E sobre a cardioversão sincronizada, a gente deve lembrar sempre de apertar o botão de sincronização, porque nesse botão a gente vai sincronizar o choque com a onda R do complexo QRS, diminuindo as chances aí de converter em uma arritmia. Então, sempre lembrar de apertar o botão de sincronização e que depois que você sincronizou uma vez, tem que apertar de novo esse botão, porque ele volta para o modo de desfibrilar, ok? Se possível, durante a cardioversão, fazer uma sedação e analgesia, lembrando que alguns medicamentos sedativos podem ser arritmogênicos, então ficar de olho nisso também, tá? Mas isso pode gerar um conforto para o paciente, a gente fazer sedação, porque é incômodo, né? A cardioversão elétrica. Outra taquicardia supraventricular aí, com QRS estreito, é o flutter atrial, a gente vai lembrar daquelas ondas P denteadas, tá? O flutter é só para vocês saberem reconhecer mesmo, o que a gente deve fazer seguir o algoritmo do Paus, e é uma arritmia que, em geral, não responde à adenosina, que a gente vai precisar de outras medidas, outros antiarrítmicos, ok? Ou da cardioversão elétrica. Falando agora da taquicardia ventricular, a gente tem basicamente 2 tipos, né? A taquicardia ventricular monomórfica e a taquicardia ventricular polimórfica, que é o torsade de Poin. Em geral, a frequência ventricular nessas taquicardias é maior do que 120. Eu tenho um QRS largo, né? Então, durante a minha avaliação do eletro, eu vou ver se esse paciente é instável ou estável e avaliar o QRS para eu saber se parece uma taquicardia supraventricular com QRS estreito ou uma taquicardia ventricular com QRS alargado. A diferença aqui na taquicardia polimórfica é que os QRS eles vão mudar de polaridade e de amplitude, então tem uma variação, ok? A monomórfica já é um ritmo mais regular e parecido uma onda com a outra, né? Então, a taquicardia ventricular durante o tratamento, se é um paciente com comprometimento cardiopulmonar, eu vou fazer a cardioversão sincronizada, começando com meio a 1 joule por quilo, depois 2 joules por quilo. Lembrar sempre de apertar o botão de sincronização. Se é um paciente estável, eu posso considerar realizar a adenosina se o ritmo for regular, o QRS monomórfico, lembrando daquelas taquicardias supraventriculares que eu falei com aberrância. Então, eu posso tentar, já que o paciente está estável, converter só com adenosina. E se não for convertido com adenosina, eu tenho tempo para consultar um especialista e avaliar o antiarrítmico mais adequado.
Como que eu vou diferenciar clinicamente uma taquicardia sinusal de uma taquicardia supraventricular? Em geral, a taquicardia sinusal ela tem um início gradativo e tem uma doença de base que justifica, uma causa que justifica aquilo ali. Já a taquicardia supraventricular, o início é mais abrupto, e de acordo com a idade, né, a criança, por exemplo, mais velha, ela pode falar em palpitações, dor torácica, e a criança mais nova, como ela não sabe se manifestar, às vezes ela vai já abrir o quadro para a gente com uma insuficiência cardíaca, porque ela já está tendo quadros de taquicardia sucessivos, e ela chega para a gente já no momento depois, né, de várias arritmias, já com insuficiência cardíaca. Então, o diagnóstico, às vezes, ele vem mais tardio nas crianças pequenas, que não sabem falar para a gente os sintomas que estão tendo, né? Na taquicardia, a gente tem, sinusal, a gente tem sinais da causa de base no exame físico, e na taquicardia supraventricular eu já posso ter sinais de insuficiência cardíaca. Outra forma de diferenciar é a frequência cardíaca. Então, sinusal, em geral, as frequências abaixo de 220 e na supraventricular acima de 220. Em crianças, sinusal abaixo de 180 e supraventricular acima de 180. No monitor também eu vou avaliar na taquicardia sinusal que eu tenho variações entre os intervalos RR, né? Então, o ritmo é mais irregular, de acordo com dor, com choro. Eu tenho variação, né, dessa frequência. Já nos quadros de arritmia, eu tenho uma variabilidade mínima desse intervalo RR. Então, tem aquilo bem regularzinho, a gente olha no monitor, às vezes está a mesma frequência o tempo inteiro, a gente começa a achar aquilo ali esquisito, tá? No eletrocardiograma, na taquicardia sinusal, intervalo RR variável, ondas P presentes e normais, e na taquicardia supraventricular, o intervalo RR constante e a onda P ausente ou anormal. Agora, eu vou falar um caso, né, para a gente exemplificar um pouquinho, de uma menina de 9 meses, que apresentou um quadro de febre alta de 39 graus, e logo após uma crise convulsiva tônico-clônica por 3 minutos. Chegou à emergência pediátrica, já sem crise, inconsciente, cianótica, com uma frequência respiratória baixa para a idade, de 10, um desconforto respiratório importante, pulso central palpável, pulsos periféricos ausentes, a frequência cardíaca baixa de 50, um tempo de enchimento capilar de 5 segundos, prolongado, né? E uma PA baixa para a idade, de 55 por 30. Então, é uma paciente, né? Que está com uma frequência de 50 e aparentemente instável hemodinamicamente. Na monitorização, esse é o ritmo que a gente vê, né? E qual que seria o diagnóstico e a conduta? Então, eu estou diante de um quadro de uma bradicardia sinusal, voltando aqui, eu tenho uma frequência cardíaca baixa para a idade, mas eu vejo onda P, né, seguindo todos os QRS, e então eu estou diante de uma bradicardia sinusal. Qual que é a causa provável? Um paciente está com uma hipoxemia e uma depressão do sistema nervoso central, são 2 fatores que podem estar causando essa bradicardia sinusal. A conduta, então, vai ser dar avaliação e suporte para esse paciente, né? Manter as vias aéreas prévias, dar suporte respiratório, avaliar hemodinamicamente. Se em algum momento essa frequência cardíaca estiver menor do que 60, apesar de você oxigenar bem esse paciente, eu devo iniciar a RCP. Em casos que a frequência está acima de 60, se essa bradicardia persiste, avaliar aí a epinefrina ou a atropina em casos específicos. Caso 2 é de uma criança de 8 anos, com uma queixa de dor torácica de início súbito, sudorese e palidez a um dia. A mãe notou que a criança está muito sonolenta e com aspecto estranho. No exame físico, ele tem uma pele marmórea, cianose de extremidade, frequência respiratória de 40, um desconforto respiratório leve, pulsos centrais presentes, periféricos fracos, uma frequência cardíaca que é até difícil de contar, mas em torno de 300, tempo de enchimento capilar prolongado e uma PA de 80 por 40. A frequência cardíaca não tem variação
de acordo com a condição clínica da paciente, a monitorização cardíaca mostrou o trajeto abaixo. Então, a gente vê aqui um paciente taquicárdico, com uma frequência elevada, né, por volta aí de 300, com um intervalo RR bem regular, e a gente não vê onda P aqui precedendo o QRS. Então, o diagnóstico seria um ataque cardíaco supraventricular, porque tem um QRS estreito, intervalo RR constante, e esse paciente está com uma instabilidade hemodinâmica, então ele tem comprometimento cardiopulmonar. A conduta, se esse paciente tiver acesso já administrado inosina, ou se o acesso não tiver disponível, ou tiver com alguma dificuldade de obter esse acesso, já realizar a cardioversão sincronizada, começando com 0,5 a 1 joule por quilo, e depois, se não converter, fazer 2 joules por quilo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Alguma dúvida? A gente que agradece, Marina. Obrigado mesmo. A gente teve uma dúvida aqui no chat, da Marcele. Sim. Boa noite. Até qual idade a frequência cardíaca de 60 é indicativa de necessidade de fazer RCP? Bom, a gente inclui aí toda a faixa pediátrica, né? A gente pode ver aqui, ó, as variações de frequência. Então, até aqui pelo PAUS, até maior que 10 anos, ainda está aí por volta de 60, né? Eu não sei se tem uma idade específica, não, assim, em geral, eu acho que até a adolescência, né? Não sei, vocês sabem essa resposta? É isso mesmo. Assim, na verdade, a gente sempre tem que individualizar, né? Se o seu paciente for atleta, ele vai ter uma frequência cardíaca basal menor, com um débito cardíaco ok, né? Então, assim, tem que ver o caso, né? Mas, como regra geral, né, assim, o PAUS, ele faz na verdade, ele tenta sistematizar tudo para ficar mais fácil da gente fazer o correto, né? Assim, só que, às vezes, a gente vai ter que fugir um pouco desse fluxo, mas, no geral, ele coloca para qualquer criança da faixa etária pediátrica, né? No nosso caso, a gente atende até menor de 13 anos, né? 13 anos incompletos. Eu acho que depende muito também de vários fatores. Então, o paciente que está com uma frequência abaixo de 60, mas está instável, né? Na faixa etária aí até adolescência, eu acho que eu já consideraria, né? E importante o que você falou, Marina, e a bradicardia é um ritmo pré-parado, assim, se o paciente está instável, a gente tem que ventilar ele, né? Porque, assim, na pediatria o paciente ele vai parar por hipóxia, né, ou por choque. Então, assim, ele vai primeiro, a criança sempre avisa para a gente que ela vai parar, né? Ela bradicardiza e depois ela para. Então, viu bradicardia, fique esperto, porque é mais fácil reverter com uma ventilação de resgate do que realmente fazer todo aquele fluxograma da PCR, né? Sim, sim. Por isso que a primeira coisa que fala, né, diante de uma bradicardia, é a gente, né, quer ver? É a gente fazer essas medidas, né? De otimizar a ventilação, olhar a questão hemodinâmica antes de começar qualquer coisa. Isso aí. Tem mais uma pergunta da Caroline. Devemos internar criança com BAVT com frequência cardíaca de 50 estável para propedêutica? Bom, em geral, eu prefiro internar esse paciente para tentar ver se a gente descobre a etiologia, né? A maioria dos casos de BAVT são congênitos. Então, às vezes, a gente descobre em meninos mais velhos, por um acaso, não foi descoberto antes, mas são congênitos. E aí, a gente tem que investigar, né, se esse paciente já tem um comprometimento da função cardíaca por esse BAVT, né, ver a questão de sintomas, tentar investigar se não é outro quadro agudo que gerou esse BAVT, né, não um BAVT congênito. Então, eu prefiro internar esse paciente, a não ser que seja um paciente que esteja num lugar assim com muitos recursos, os pais muito orientados, e que eu sei que qualquer coisa vão procurar o atendimento. Então, em geral, eu gosto de internar sim para fazer a investigação. Mais alguma dúvida, pessoal?
Não sei se todo mundo sabe a técnica de administração da adenosina. Para quem for fazer a parte prática, né, no final, a gente vai mostrar, mas a adenosina é uma droga com a vida muito curta, né, e a gente tem um volume aí do equipo que é em torno de 20, 25 ml. Então, assim, né, se a gente não fizer um flush logo em seguida, a gente não vai conseguir que essa medicação chegue no paciente. Então, assim, a gente tem que usar um three-way, preferencialmente, né? A gente faz a adenosina e logo em seguida você faz o flush, para a droga chegar lá, né? Sim, uhum. Senão a droga não faz efeito, né? Isso aí. Tem mais duas dúvidas no chat. Thaís Pereira, nos casos de escorpionismo, como fica o manejo da bradicardia? Bom, aí a causa, né, provavelmente aí é do escorpionismo, então tem que agir dando, se ele já tem uma repercussão, né, dar o soro, né, e dar suporte hemodinâmico para esse paciente, né, se necessário entrar com alguma amina, alguma coisa assim. Muitas vezes eles têm disfunção cardíaca associada, né, então devo ter se possível, um ecocardiograma para a gente avaliar, né, e dar o suporte mesmo para esse paciente. Tem uma outra pergunta da Marcele também. A manobra vagal com o gelo na testa costuma precisar de quanto tempo para fazer efeito? Em geral, eu espero aí uns 2 minutos, 3 minutos, no paciente estável, eu tenho um tempinho para fazer. Não deu, eu mudo a técnica, se possível, né? Peço a criança para soprar o canudinho ou soprar a própria mão. E aí, se não converteu, eu já faço a adenosina. Dá uns 2 minutinhos. A gente põe uma bolsa com gelo e água, né? E aí põe aqui na testa e espera uns 2 minutinhos, né? Para ver se faz efeito. As crianças que fazem muito frequente, em geral, elas já até sabem, elas mesmas já fazem a manobra na hora e põem o gelinho, já sabe como reverter isso aí sozinhos. Beleza, muito obrigada. Técnicas de sobrevivência, né? Tadinhos, eles já sabem. Ai, ai. Beleza. Mais alguma, pessoal? Então, acho que a gente pode encerrar, né? A aula está gravada, vamos colocar lá no canal. Obrigado a todos. Então, até semana que vem. Valeu, Marina. Foi Muito ótima aula. obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, podem me procurar.